Continuando nossas aulas de algoritmos probabilísticos, vamos ver na aula de hoje algumas técnicas algébricas que chamaremos de fingerprint, que basicamente uma impressão digital é a busca de um certificado ou uma prova de que algo está acontecendo no problema, tá? Vamos ver as técnicas fingerprint 1 e a fingerprint 2. Essa técnica 1, nós já vimos aplicadas a dois problemas, o problema de verificar a igualdade de polinômios e o problema de verificar produto de matrizes. Como é que é a ideia do fingerprint 1? Para decidir se dois objetos são iguais, ao invés de comparar os objetos por completo, tratamos os objetos como funções. Geramos um parâmetro aleatório, comparamos os valores das funções aplicadas com esse parâmetro aleatório. Se for igual, dizemos que os objetos são iguais, se for diferente, dizemos que os objetos são diferentes. E depois calculamos a probabilidade de erro, tá? Perfeito. E a técnica 2? Para decidir se dois objetos são iguais, ao invés de comparar os objetos por completo, tratar os objetos como números inteiros, ao invés de funções. E aqui o que é que vai ser aleatório? Geramos um número primo, P, aleatório, e comparamos os números nos inteiros módulo P. Tá? Vamos chamar basicamente ao ZP. Ok? Então, o que é aleatório no primeiro? É o parâmetro dessa função. Cada objeto vai ser visto como uma função. E no segundo, cada objeto vai ser visto como um número inteiro, e vamos comparar os números nos inteiros módulo P. O que é aleatório aqui vai ser o campo de verificação da igualdade desses números inteiros na técnica 2. Aqui rapidamente, tentando falar aqui rapidamente sobre essa questão aqui, número primo P aleatório, precisamos falar um pouquinho que parece ser a parte mais complexa dessa segunda técnica. Então, vem a pergunta, né? Como gerar números primos aleatórios entre 2 e n? Existem algumas técnicas interessantes, mas a mais simples é gerar um número inteiro aleatório, uniforme, e testar se ele é primo. Então, aqui tem duas questões. Gera um número inteiro aleatório, quantas vezes eu vou ter que fazer isso até conseguir chegar em um número primo? E tem a questão de testar se um número é primo, tá? Então, na primeira questão, quantas vezes eu vou ter que gerar números aleatórios, entre 1 e n, até achar um número primo? Tem um famoso teorema dos números primos que diz que a quantidade de números primos de 1 até n é da ordem de n sobre ln de n. Ou seja, esse valor dividido por esse valor tende a 1 quando n vai para infinito. Isso é um resultado muito interessante, muito bonito da matemática. Tá? Mas o que nós vamos usar aqui agora, rapidamente, esse resultado de Chebyshev, que é mais simples e mais antigo, que diz que a quantidade de números primos menores ou iguais a n, ou seja, de 1 até n, é pelo menos 1/3 de n sobre a ln de n, logaritmo natural de n. Esse valor é o mesmo desse, tá? Então, colocamos apenas um valor 1/3 aqui. Isso é interessante, por quê? Se a quantidade de números primos até n é pelo menos isso daqui, então qual é a probabilidade de achar um número primo, chutar um número primo de um valor de 1 até n e dar sorte de ser um número primo? Então, é a ordem de n sobre 3, né? Sobre 3 ln de n, dividido por n. Né? Vou chutar um número de 1 até n, e qual é a chance de encontrar um número primo? É pelo menos isso. Tá? Ou seja, vai dar maior ou igual a 1 sobre 3 ln de n. Ok? Perfeito. Isso aqui é a probabilidade de sucesso de achar um número primo, de acertar um número primo. Então, é basicamente uma geométrica. O número esperado de tentativas até achar um número primo é 1 sobre essa probabilidade, nós já vimos isso. Então, é, no máximo, 3 ln de n. Tentativas até achar um número primo. Número de tentativas, tá? Ok. Perfeito. Então, o número ln de n, isso aqui é considerado linear, né, em n, já que a representação binária do número n precisa de log n bits, então 3 ln de n é considerado linear, tá? Porque a representação de n precisa de log n. Não tem que ser em n, mas é em log n, né? Ok. E a questão de testar se um número é primo? Bem, existem algoritmos famosos, um algoritmo probabilístico de Miller-Rabin, que é log de n, tudo isso ao cubo, mais um epsilonzinho, ou o algoritmo que não é determinístico, mas tem um tempo maior, log de n elevado a 6 mais um epsilonzinho, um pouquinho maior do que log de n, tá? E esse algoritmo determinístico aqui é bem recente, de 2002, e ganhou até um prêmio Gödel em 2006, com um resultado bem interessante,
que não se sabia se existia um algoritmo determinístico para checar se um inteiro é primo, tá? Só se conhecia esse de Miller-Rabin, que era o melhor, quer dizer, na verdade, tá? Então, aplicando aqui, por exemplo, esse algoritmo, essa quantidade de vezes, nós vamos ter log de n elevado a 7 mais um epsilonzinho de tempo para gerar um número primo P aleatório. Ou, se quiser usar o de Miller-Rabin, que também é muito bom, ficaria um tempo melhor, log de n elevado a 4, mais um epsilonzinho, né? Perfeito. Agora vamos voltar aqui à técnica 1, que nós já vimos antes. Verificar igualdade de polinômios. Vamos aqui exemplificar. Imaginamos que Alice e Bob têm polinômios. Alice tem um polinômio AX, Bob tem um polinômio BX, ambos de grau N, e nós queremos decidir se esses polinômios são iguais, transmitindo poucos dados entre Alice e Bob, tá? Aqui, para simplificar a explicação, vamos imaginar que Alice não tem acesso aos coeficientes do seu polinômio e o Bob também não tem acesso, tá? Só mesmo que o polinômio tem grau, os polinômios têm grau N. Por exemplo, imagina que a Alice tem uma caixa preta que joga um X e ele cospe um valor, e o Bob também, mas ela tem certeza que é um polinômio de grau N. Ou então que para ver esses coeficientes seria muito custoso. Por exemplo, se o polinômio viesse no formato de multiplicação de monômios, né? E precisaríamos de termos aqui, e precisaríamos ter que calcular esse valor para chegar na forma canônica do polinômio, tá? Ok. Então, a gente não está querendo, resumindo, a gente não quer olhar os coeficientes, nós queremos, e mesmo sem olhar os coeficientes, queremos decidir se esses polinômios são iguais ou não, transmitindo poucos dados. Então, qual é a ideia do algoritmo? Nós já vimos isso. O algoritmo é basicamente o seguinte: sorteamos um inteiro aleatório, R, entre 1 e 100 vezes N, de maneira uniforme. Alice transmite para Bob esse inteiro aleatório R, e o valor AR, né, aplica o polinômio AX com o valor R e transmite o AR para o Bob. E o Bob compara esse AR com o BR, que ele deve calcular lá. Se o AR for igual ao BR, retorna sim, caso contrário, retorna não. Quantos bits serão transmitidos? Bem, o valor do R é no máximo 100 vezes N, aplicando aqui com esse polinômio de grau N, pode dar algo grande, 100N elevado a N vezes N, que você pode ter N mais valores, né? Termos, ignorando aqui os coeficientes que serão constantes. Então, pode dar um número muito grande dessa ordem, né? 100N elevado a N vezes N mais 1. E para representar esse número grande, eu preciso de log disso na base 2, né, bits. Então, dá basicamente, esse N aqui pode sair, tá? Então, vai ficar O de N log N bits a serem transmitidos, ok? E aqui, analisando rapidamente, se sim, AX igual a BX, o algoritmo acerta. Se os polinômios são iguais, o algoritmo vai acertar. Se os polinômios forem diferentes e o valor AR deu diferente do BR, o algoritmo acerta. O algoritmo só erra quando os polinômios são diferentes, mas o valor AR deu igual ao valor BR. Ou seja, o algoritmo sempre acerta ao dizer não. Ele pode acertar dizendo sim aqui, mas pode errar dizendo sim aqui, tá? Mas quando ele diz não, ele sempre acerta, ou seja, esse problema é da classe CoRP. Ele só acerta quando diz não, tem uma probabilidade de erro quando diz sim. Qual a probabilidade de errar? É quando R deve ser uma raiz do polinômio AX menos BX, considerando que AX é diferente de BX, é um polinômio diferente de zero. Tem grau no máximo N, então, portanto, no máximo N raízes. Como tem no máximo N raízes e o R foi sorteado entre 1 a 100N e o R tem que ser uma raiz, então a probabilidade vai ser N sobre 100N dá 1 sobre 100. No máximo isso, tá? Repetindo K vezes, a gente consegue diminuir ainda mais esse erro. Ok? Ou seja, o polinômio aqui já é basicamente uma função e a gente compara esses valores, AR e BR, aplicados a um parâmetro aleatório, como eu tinha dito antes. Vamos ver aqui uma outra aplicação desse fingerprint 1, verificar a igualdade de matrizes. Nós já vimos verificar a igualdade de produtos de matrizes, né? Vamos ver agora a igualdade de matrizes. É basicamente a mesma ideia. Alice tem uma matriz A, N por N. Bob também tem uma matriz A, N por N. Tá? E nós queremos saber se a matriz da Alice é igual à matriz do Bob, transmitindo poucos dados. Nós não queremos transmitir a matriz inteira A para o Bob, que daria N ao quadrado elementos. Nós queremos transmitir bem menos do que isso. Tá? Qual é a ideia aqui? Vamos pensar a matriz A como uma função,
que vai receber um vetor R, coluna, e vai fazer uma multiplicação, tá? Então, por exemplo, a matriz A é N por N, vezes um vetor coluna, né? Vetor coluna N por 1, vai retornar um vetor coluna N por 1. Tá? Então, essa aqui é a matriz A, aqui vai ser uma matriz, um vetor coluna R, esse aqui vai ser o AR. É isso. Escolhemos um vetor aleatório R, R1 até Rn, um vetor coluna, N por 1, tá? Só com valores 0 ou 1, só pode ter valores 0 ou 1 dentro desse vetor. Ele vai ser aleatório uniforme, cada valor 0 ou 1 tem probabilidade de 1/2. E ali se transmite para o Bob o vetor coluna R e o valor AR, o outro vetor coluna AR para o Bob. O Bob calcula o BR lá e compara o seu vetor coluna BR com o vetor coluna AR da Alice. Se for igual, retorna sim, dizendo que as matrizes são iguais. Caso contrário, retorna não, dizendo que as matrizes são diferentes. Quantos bits serão transmitidos? Eu vou transmitir ON bits, que é basicamente o vetor coluna R e o vetor coluna AR, tá? E são zeros e uns. Perfeito. Vamos aqui analisar rapidamente. Se sim, ou seja, as matrizes são iguais, o algoritmo, claro, acerta, porque o valor AR vai ser igual ao BR. Se não, se as matrizes são diferentes e os vetores coluna, AR e BR, são diferentes, o algoritmo também acerta, porque vai responder não. Quando é que o algoritmo erra? Se for não, as matrizes são diferentes, mas os vetores colunas forem iguais, tá? Ou seja, ele pode dizer sim aqui e acertar, mas pode dizer sim aqui e errar. Esse algoritmo sempre acerta ao dizer não, então esse problema é da classe CoRP, tá? Então, qual é a probabilidade de errar? Então, vamos assumir aqui que A é diferente de B e AR igual a BR. Ou seja, vamos fazer D igual a menos B, que vai ser diferente de zero, já que A é diferente de B. Logo, D tem um valor que não é zero, né? E para simplificar, vamos imaginar que é o primeiro valor, D1. Fizemos isso para outro problema também, para simplificar aqui as contas. AR igual a BR, assumindo aqui que é o caso que dá erro, né? Então, quer dizer, passando BR para cá. Então, fica D vezes R é igual a zero. Então, ou seja, calculando aqui o valor, né? Esse DR aqui é um vetor coluna, né? Então, vamos ver aqui quanto é esse primeiro valor. Ele tem que ser zero, né? Então, esse somatório K igual a 1 até N de D1K vezes RK igual a zero, tá? E como nós sabemos que D1 é diferente de zero, nós podemos tirar o R1 daqui, desse somatório, fica R1 igual a menos somatório de K igual a 2, até N de D1K vezes RK, D1, 1, sobre D1. Aqui vai de 2, aqui vai de 1, claro, né? E tiramos o 1 desse somatório aqui. Perfeito. Como R1 é 0 com probabilidade de 1/2, ou 1 com probabilidade de 1/2, esse valor aqui é muito específico, a probabilidade desse valor cravar com esse daqui é menor ou igual a 1/2, é claro, tá? Isso significa que a probabilidade de erro é, no máximo, 1/2. Repetindo K vezes, conseguimos diminuir 1/2 elevado a K, tá? E aqui, então, vimos a matriz A como basicamente uma função que, dado um vetor coluna, devolve um vetor coluna. E comparamos os valores aplicados a essa função, ou seja, comparamos o vetor coluna de um com o vetor coluna de outro, que é o produto dessa função, basicamente aqui falando, né? Agora vamos ver a técnica 2, que é diferente, é uma abordagem diferente. O problema de verificar igualdade de palavras, strings, né? Qual é o problema? Alice e Bob têm uma sequência de bits A1 até a N, B1 até Bn, né? A Alice tem uma sequência A1 até a N e o Bob tem uma sequência de bits B1 até Bn, ou seja, zeros e uns. Nós queremos verificar se são iguais com a transmissão de poucos dados de Alice para o Bob, tá? Certo. Como é que nós podemos fazer? Seja A, como é que era a técnica 2? Vamos relembrar, já falamos. Nós olhamos os objetos, aqui é o objeto da Alice. Nós queremos verificar a igualdade desse objeto com esse objeto. Vamos pensar esse objeto como um número e esse objeto como outro número, e depois vamos comparar esses números. Mas não vamos comparar diretamente, vamos comparar no campo, né? Basicamente no conjunto dos inteiros módulo P, que será aleatório. Tá? Então, vamos pensar, que número nós vamos gerar aqui para esse da Alice aqui, né? A1 até a N. Então, seja A igual ao somatório de I igual a 1 até N de AI vezes 2 elevado a I menos 1. Tá? Isso aqui, basicamente, nós vamos enxergar esse
essa sequência de bits, de zeros e uns, como um número binário. É exatamente isso que vai dar, tá? E B, a mesma coisa. Vamos enxergar essa sequência de bits como um número binário, representado em notação binária, tá? Zeros e uns. Sistema binário. Ok. Seja fpx uma função, que é x módulo p, tá? Onde p será um primo aleatório entre 2 e m. E quem é esse m? M é igual a tn vezes o logaritmo natural de t vezes n, onde t a gente ainda vai decidir quem é. Então, deixa eu repetir isso daqui, que é importante. Fp de x é a função x módulo p. E quem é p? P vai ser um primo, um número primo, aleatório, entre 2 e m. E quem é m vai ser tn, n é o tamanho dessas sequências de bits, né? Tá? Essas palavras. Tn, ln de tn, onde t ainda vamos decidir, mas é um número da ordem de O de n. Tá? Pode ser até uma constante também. Por exemplo, 10n vezes ln de 10n. O t poderia ser 10 sem problema. Ok. O que acontece? A Alice tem um número dela, ela pegou essa sequência de bits dela, vai pensar nela como um número, o Bob tem essa sequência de bits dele, vai pensar nele como um número, tá? E agora a Alice vai transmitir para o Bob esse primo aleatório que ela sorteou e também transmite o valor FPA. Você vai pegar esse número dela, tá? Aplicar nessa função, ou seja, vai fazer basicamente módulo P, onde P é esse primo aleatório, e vai transmitir esse valor para o Bob, tá? E o Bob vai comparar o FPA com o FPB, ok? Quantos bits serão transmitidos? Veja, o FPX é um número módulo P, tá? Ou seja, no máximo P-1. O módulo P é de 0 a P-1. Então, é no máximo log de P bits, tá? Log de P bits. E o P é no máximo N, né? Vai ser um número aqui, ó, da ordem de Tn, Ln de N, então seria Ln disso daqui, tá? Então, nós teríamos da ordem mais ou menos de log de N, tá? Porque esse aqui é um limitante superior, né? Então, a ordem de Ln, log N, né? Que é um limitante superior para isso daqui. A notação O é limite superior, tá? Só para deixar isso bem claro. Ok. Então, se FPA é diferente de FPB, isso quer dizer que A é diferente de B. Claro, né? Os valores são iguais, então A é diferente de B. O valor todinho A. Porque, ó, se o valor for igual, A igual a B, né? Se os números inteiros aqui forem iguais, então, FPA tem que ser igual a FPB. Se o valor deu diferente, então, claro que aqui tem que ser diferente. Então, o que acontece se for igual? O valor da função aqui, FPA, foi igual a FPB. Tá? Esses números aqui, módulo P, onde P é o aleatório, se deu diferente. Ou seja, se deu diferente, não tem erro, o algoritmo acerta. Agora, se deu igual. Se deu igual, ou as palavras são iguais, é o que a gente gostaria que fosse, tá? Aqui é sim, então aqui sim. Ou então, aqui é a condição que dá erro, tá? E quando é que dá erro, né? Aqui o valor, o A é diferente de B, esse número é diferente desse, mas o valor aplicado aqui deu igual. Como aqui é módulo P, tá? Então é algo que vai ficar se repetindo. Digamos aqui um número, vamos pensar aqui um número, né? Então, aqui seria o valor 1. O número A caiu bem aqui. E essas caixinhas aqui são de tamanho P, né? Para fazer o módulo P, tá? Então, o número A deu esse valor aqui e o número B deu um valor bem aqui, com essa mesma distância aqui, né? Basicamente o resto aqui na divisão por P, né? Então, qual é a probabilidade do A deu igual ao B quando olhamos módulo P? Ou seja, o A é diferente do B, mas módulo P deu igual. É quando subtrair A menos B em módulo, nós vamos cair aqui bem em cima, ou seja, vai dar um múltiplo de P. Ou seja, P é um divisor de A menos B. Tá? Ok? A menos B em módulo vai ser um múltiplo de P. Vai cair aqui em cima de um desses múltiplos de P aqui, tá? Certo. Continuando. E como A e B, eles são números desse tipo aqui, tá? Número de N bits.
Então, A menos B vai ser no máximo 2 elevado a N, né? Claro, o maior valor possível com N bits é 2 elevado a N, então essa subtração tem que ser no máximo 2 elevado a N, claro. Como ele tem no máximo 2 elevado a N, como o valor dele, quer dizer, A menos B, é no máximo 2 elevado a N, então é fácil ver que ele tem no máximo N divisores primos, tá? Isso aqui é outra informação muito importante. Porque, por exemplo, se eu tenho um número, quantos divisores primos eu tenho? Com 4, o menor cara com 4 divisores primos, seria, por exemplo, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, tá? Isso aqui dá um número grande, eu não vou calcular, mas com certeza é maior do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, claro, né? Todos esses números são maiores do que 2, que dá 2 à quarta. Então, se eu tenho um número que é menor ou igual a 2 à quarta, ele tem no máximo, né, 4 divisores primos, tá? Então, aqui só um argumento rápido para explicar essa frase aqui. É algo de teoria dos números, mas é bem fácil de ver, tá? Então, A menos B, essa diferença tem no máximo N divisores primos, já que A menos B é no máximo 2 elevado a N. Logo, usando aquele resultado que nós já vimos, que a quantidade de números primos menores ou iguais a M, porque vamos usar esse M aqui, é maior ou igual a M sobre 3 ln de M. Então, qual a probabilidade de FPA ser igual a FPB e o A diferente de B? Ou seja, cair nesse caso aqui, né? Dado que o A é diferente de B. Nós vamos ter que N dividido pelo número de primos menores ou iguais a N. Veja, o A menos B, ele tem no máximo N divisores primos. Então, tá aqui, ó, N divisores primos, tá? E o P tem que ser um deles, ó. P é divisor desse cara, né? E quantos primos tem aqui, né? De M, de 2 até M, que é dessa ordem aqui. Número primos menores ou iguais a M, é menor ou igual a M sobre 3 ln de M. Aqui, esse resultado é importante aqui, tá? Então, fazendo aqui a conta, nós vamos ter aqui, ó, trocando o valor de M aqui por Tn, ln de Tn, nós vamos ter, aqui é uma continha bem simples, dá 3 sobre T vezes 1 mais ln de Tn sobre ln de Tn. Aqui não é difícil de ver, fazendo um gráfico, né, que esse valor é no máximo 3 vezes isso dá menor ou igual a 5. 4, alguma coisa, então vamos arredondar para 5. Isso aqui vai dar menor ou igual a 5T, ok? Então, de novo, para dar errado, o P tem que ser divisor de A menos B, e eu tenho no máximo N divisores primos desse A menos B, e o P tem que bater em cima de um deles, tá? Então, vai ser N dividido pela quantidade de números primos, de 1 até, né? Seria aqui o tamanho do espaço amostral, que é o número de primos aqui dentro, tá? E aqui usando esse Chebyshev aqui, nós chegamos em 5 sobre T. Pegando um T grande, por exemplo, T igual a 500, né? Fica uma constante, aqui já dá 1 sobre 100, já é uma probabilidade bem baixa de dar um erro. Ok? Então, de novo, nós transformamos um objeto em um número, outro objeto em um número, tá? E comparamos esses números no campo dos inteiros módulo P, onde P é um primo aleatório, tá? Certo, e conseguimos transmitir, assim, poucos dados. Vamos ver agora uma aplicação mais interessante ainda, que é do pattern matching, tá? O problema, dadas as palavras x igual a x1 até xn e y, de y1 até yk, onde o k é menor ou igual a n, tá? E as duas palavras são no mesmo alfabeto fixo, sigma maiúsculo, eu quero checar se o padrão y ocorre contiguamente dentro da palavra x. Basicamente, aqui é uma busca de palavras, né? Eu tenho aqui como um texto grande, né? Aqui como um texto enorme. Eu quero procurar aqui uma palavra, né? Queremos saber se aparece a palavra probabilísticos dentro de um texto grande da Wikipédia, por exemplo, né? E aí, são palavras no mesmo alfabeto, por exemplo, o alfabeto de A até Z, né? E queremos checar se aparece a palavra probabilístico, toda juntinha, né? Não pode pular letras, dentro do texto X, ok? Aplicando força bruta, é fácil de ver que é N vezes K. Para cada valor, nós comparamos uma por uma, né? Então, pode demorar bastante. Existe um algoritmo bem sofisticado, bem interessante, que é o algoritmo de Knuth-Morris-Pratt, que leva tempo O de N mais K,
como K menor ou igual a N, é ordem de N, tá? Em geral, esse algoritmo é visto em disciplinas como estrutura de dados ou construção e análise de algoritmos, tá? Perfeito. Vamos tentar fazer aqui um algoritmo diferente desse, que vai dar ao mesmo tempo, ordem de N, tá? Esse algoritmo de Knut-Morris-Pratt, ele é bem sofisticado, precisa fazer uma tabela interessante e tal. E vamos fazer aqui um algoritmo bem mais simples, tá? Que vai dar ao mesmo tempo, só que vai ser um algoritmo probabilístico, vai ter aí uma probabilidade de erro. Ok. Seja xj igual a xj mais 1 até xj mais k menos 1. É basicamente a palavra de tamanho K que começa na letra J do texto X. É isso, tá? E o J não pode ser a última letra, por exemplo, senão não vai ter espaço. Então, o J tem que ter até N menos K mais 1, que é onde pode começar a última palavra de tamanho K do texto X, ok? Para simplificar a explicação, vamos tomar o alfabeto como sendo 0 ou 1, mas dá para generalizar para um alfabeto qualquer. Considere XJ, tá? Para um certo J, e pensa na palavra Y de tamanho K como inteiros com K bits. XJ é uma palavra com K bits, tá? Com K letras, e como aqui é 0 ou 1 alfabeto, então serão K bits, tá? Vou falar em bits agora. XJ é uma palavra de tamanho K e Y também é uma palavra de tamanho K, ou seja, com K bits cada um. XJ, de novo, é a palavra com K bits, né, que começa na letra J do texto X. Tá? O meu objetivo é checar se existe um J, tá ok, XJ igual a Y. Se sim, aí sim, o padrão Y ocorre. Tá? Se não, se eu testo todos os J's e não dá certo, eu digo que o padrão Y não ocorre no texto J. Tá. Vamos ver aqui alguns fatos interessantes, que vai ser até mais simples aqui no caso de bits, tá? De zero, trabalhando com zeros e uns. Tá. Quem é XJ mais 1? XJ mais 1, eu quero obter o XJ mais 1 a partir da palavra XJ, né? Então, basicamente, eu tenho aqui a palavra todinha, eu tenho aqui essa palavra, 1010, tá? Então, tá aqui, começando nessa letra. Né? E agora eu vou pegar e vou acrescentar mais um bit aqui e vou ignorar um outro, né? Então, agora o XJ mais 1 vai começar aqui, vai ser basicamente essa palavra aqui, tá? Então, como é que eu consigo calcular essa azul sabendo a vermelha, né? Que é o XJ é o vermelho e eu quero calcular o XJ mais 1, que é o azul. Então, basicamente, eu multiplico por 2, empurro todos esses valores aqui, ó, eu tenho esses valores, e eu coloco basicamente um zero na frente, né? Como é bit, multiplicar por 2 é botar um zero antes, empurra todo mundo para frente, né? E eu tenho que subtrair esse valor que ele vai sair. Então, 2 elevado a m menos 1, xj, tá? Vai ser subtraído, porque vai de zero, porque a palavra tem, ele tem k bits, né? Então, aqui era para ser um k, né? Perdão, aqui está errado. Aqui está errado. E aqui também tem que ser um K, tem um pequeno errinho aqui. Então, aqui, como é de zero, como são K bits, então vai de 2 elevado a 0 a 2 elevado a K menos 1. Então, vou 2 elevado a K menos 1 vezes XJ. Esse aqui é o XJ, tá? Que é 0 ou 1. Eu vou subtrair esse valor XJ disso, vou subtrair desse valor, vai ficar só isso aqui. Agora, multiplica por 2, ou seja, estou empurrando para frente, tá? E agora soma o XJ mais K, que é esse valor aqui. Aqui só esse errinho, depois eu vou consertar no PDF, tá? Aqui é K e não M. Ok? Ou seja, sabendo o XJ, eu consigo rapidamente calcular o XJ mais 1. Ok? Dado P, seja FPX igual a X mod P, dado um P, que vai ser aleatório, né? Então, eu vou pegar o valor, fazer módulo P. Quem é FPXJ mais 1? Então, o XJ mais 1 é esse valor, 2XJ menos 2M 2 elevado a M menos 1, XJ mais 2XJ mais M. Então, é basicamente, trocando o XJ aqui por FPXJ, tá? Só que, no caso, fazer tudo módulo P. Ok? A gente sabe isso quando a gente vê a teoria dos números, que a gente pode fazer as contas usando os restos, né? Então, aqui eu posso substituir o XJ por FPXJ aqui na conta, né? Ok, o interessante aqui é o quê? Se eu tenho o x1, eu posso calcular todos os x, né?
até o final da palavra, olhar todos os x e calcular todos esses números. xj para x variando de 1 até n, tá? Começando até 1, de 1 até, na verdade, n menos k mais 1. É o último xj, né? Como é que vai ser esse algoritmo Monte Carlo? Ou seja, um algoritmo que pode errar. Ele é da ordem de n mais k. Eu vou sortear um p' aleatório entre 2 e m, tá? E quem vai ser m? Não tem nada a ver com esse m, aqui é k. Aqui está errado, tá? É um pequeno erro. Deixa eu só deixar isso aqui, não tirar mais daqui. Aqui é k, não é m. O m é esse daqui, que é outra coisa, é um limitante superior aqui para o p. Eu vou sortear um p' aleatório entre 2 e m, que vai ser n ao quadrado vezes k, vezes ln de n ao quadrado vezes k, tá? Eu calculo todos os valores f, p, x, j, para j variando de 1 até n menos k mais 1, usando essa técnica aqui, tá? Eu calculo todos esses valores, e um depende do outro, então é uma conta até bem rápida. Eu consigo utilizar o anterior para ficar calculando os seguintes. Se algum deles, agora que eu calculei todos, eu vou comparar com o FPY. Se algum deles for igual a FPY, eu retorno sim. Caso contrário, eu retorno não. Ok? Ou seja, eu não estou comparando sequências, eu estou comparando números, né? Módulo P, tá? Então, se eu comparasse os números exatamente, daria igual, mas eu não estou comparando o número todo, estou comparando o número módulo P. Ok. Para um certo J fixo, agora vamos analisar aqui a probabilidade de erro. Para um certo J fixo, o FPY é diferente de FPXJ, implica, né, que não ocorre padrão Y começando em J. E se tivesse o padrão Y começando em J, então as palavras, aqui os números módulo P, teriam que ser iguais, né? Se ocorresse o padrão Y começando na letra J do texto X, as palavras teriam que ser iguais, né? Certo? É claro, porque os números aqui módulo P teriam que ser iguais, porque se o XJ é exatamente igual ao Y, se isso aqui acontecesse, tá? Então, se esses números são diferentes, então é porque a gente já sabe que não tem o padrão Y começando na letra J do X. Perfeito. Agora, se deu igual, o número Y módulo P deu igual ao número XJ módulo P, para um certo J fixo. O J está fixado. Imagina um certo J e esse número deu igual. Então, pode ter duas condições. Uma é que ocorreu o padrão. O padrão Y ocorre no texto X, começando na letra J. Pode ser. Ou pode haver um erro. O P é divisor de Y menos XJ. Certo? Aquela mesma ideia, né? Se deu aqui módulo, é tudo módulo P, então pode acontecer aqui, olhando o módulo P de novo, né? Aqui tudo, aqui módulo P, tá? Tamanho P. Pode ter acontecido do Y cair aqui, e o XJ, um certo J fixo, deu aqui. São diferentes esses valores, mas o módulo deu mesmo. Essa distância daqui para cá deu igual daqui para cá, né, que é o resto módulo P, deu igual. Isso quer dizer que, ou seja, se eu subtrair Y menos XJ, vai cair bem aqui em cima num múltiplo de P. Ou seja, Y menos XJ em módulo é múltiplo de P, ou seja, P é um divisor de Y menos XJ em módulo. E esse número é, no máximo, 2 elevado a K, porque Y e XJ são números com K bits, tá? Então, o mesmo argumento que usamos antes, y menos xj tem no máximo k divisores primos, porque ele tem tamanho no máximo 2 elevado a k, esse y menos xj, tá? Então, para o p, que foi um primo aleatório, dá certo de ser um divisor de y menos xj, que tem no máximo k divisores primos, então essa conta fica k dividido pelo número de primos de, no máximo, tamanho no máximo m, tá? Porque o P foi escolhido aqui dentro, aleatório, de 1 até m, n ao quadrado k, ln de n ao quadrado k. Certo? E k tem que ser, ou k não, e o P tem que ser um divisor dessa palavra, desse número, né, y menos xj, e ele tem no máximo k divisores primos. Então, para o P cair em cima de um deles, então a probabilidade é k sobre a quantidade de números primos, que aqui é o tamanho do espaço amostral do P, tá?
que é menor ou igual aqui, usando esse resultado de novo do Chebyshev, vai ficar K sobre M sobre 3ln de M. E fazendo aqui contas com esse valor, n ao quadrado K, ln de n ao quadrado K, vai dar uma conta semelhante àquela que a gente já fez, que fica 5 sobre n ao quadrado, tá? 5 sobre n ao quadrado, é por isso que usamos esse n ao quadrado aqui, ok? Isso tudo para um certo j fixo, né? Fixando um certo j, a probabilidade de errar, né, nessa situação, nesse j aí, é 5 sobre n ao quadrado. Então, nós vamos ter, então, a probabilidade de, no máximo, 5 sobre n, de existir um j, tal que isso aconteça, tá? Então, a probabilidade de acontecer num é 5 sobre n ao quadrado, e no outro, 5 sobre n ao quadrado, e no outro, 5 sobre n ao quadrado. Então, olhando, e com a probabilidade de existir um que dê erro? Seria, usando aqui o union bound, né? Somando essas probabilidades pequenas, nós vamos ter quantos j's possíveis? N menos k mais 1, chutando por cima, são n valores, n vezes 5 vezes n sobre n ao quadrado dá 5 sobre n, tá? A probabilidade de existir um j, um fpy igual a fpxj, apesar de y não ser padrão de x, tá? Isso vai dar, no máximo, 5 sobre n, uma probabilidade muito boa de erro, tá? Ok? Então, é um algoritmo que funciona bem, com probabilidade de erro bem pequena, tá? E tem uma complexidade da ordem de ON também. ON mais K, quer dizer. Aqui, ON mais K. Certo? Aqui, então, de novo, repetindo aqui o algoritmo Monte Carlo que acabamos de ver, O de N mais K. Sorteamos um número P' aleatório entre 2 e M, N ao quadrado K, vezes Ln de N ao quadrado K. Calculamos todos os valores FP, XJ, para J de 1 até N menos K mais 1. Nós podemos fazer isso rapidamente, porque esses valores podem ser calculados sabendo os anteriores. Dá para fazer rápido essa conta. Comparamos esses valores, né, com FPY e retornamos sim, se for igual. Se algum deles for igual, né? Retornamos sim. Caso contrário, se todos forem diferentes, retornamos não. A probabilidade de erro vai ser, no máximo, 5 sobre n. Se o n for grande, uma probabilidade bem pequena. Tá. Esse algoritmo Monte Carlo, que tem a probabilidade de erro, pode ser transformado em um algoritmo Las Vegas, também de ordem n mais k, de um modo interessante, ou seja, um algoritmo que não tem probabilidade de erro. O tempo é que vai variar, tá? Como é que nós podemos fazer? Nós rodamos o algoritmo Monte Carlo acima e se apontar que aconteceu um padrão, fpxj deu igual a fpy, o que é que nós fazemos, né? Nós comparamos as strings xj e y em tempo ordem de k. Então, se ele apontou, olha, aconteceu um padrão aqui, tá? Então, nós vamos e olhamos lá e comparamos. Se for igual, retorna sim. Caso contrário, ou seja, caímos na probabilidade de erro aqui, né? Deu errado. Ele disse que tinha, mas não tinha. Então, o que é que ele faz? Ele reinicia tudo e faz o algoritmo de força bruta. A probabilidade de erro é 0, claro, né? Porque ele fez tudo certinho aqui. Se apontou um erro, ele aplica a força bruta vai dar certo, né? Agora, qual é o tempo esperado do algoritmo Las Vegas? A probabilidade 1 menos 5 sobre n, de não ter erro, e aqui o tempo do Monte Carlo é n, O de n mais k. Agora, tem uma probabilidade de 5 sobre n de dar um erro. E, nesse caso, ele vai aplicar uma força bruta, que é ordem de n vezes k. Essa aqui vai ser o tempo esperado, né? Então, nós olhamos a probabilidade de dar um erro vezes o tempo, se não der erro, quer dizer, mais a probabilidade de dar um erro vezes o tempo no caso de dar erro, que aqui é a força bruta. Só é chamada se der erro, mas é uma probabilidade pequena dele ser chamada força bruta, né? O tempo esperado vai dar, fazendo aqui uma continha, n mais k, tá? Porque aqui esse n cancela com esse n, vai ficar só o k aqui em cima, ordem de n mais k, conseguimos um algoritmo Las Vegas, algoritmo sem nenhum erro, ok? É isso. Próxima aula, vamos falar sobre números primos, teste de primalidade de Fermat e o teste de primalidade de Miller-Rabin, que eu já tinha falado antes. É isso.